dizer nesta noite, vale a pena andar com Jesus na nossa embarcação. Pode ter tempestade? Tem. Pode a fúria ser grande do inimigo? Pode e é. As lutas são grandes? São. Os ventos são fortes? São. Mas nós somos mais que vencedores. Nós somos um povo mais que vencedor. Porque em meio aos vendavais que surgem em nossa vida, nós não cruzamos os braços. Nós continuamos a remar pela fé. Glória a Deus. Remar pela fé. E eu tenho certeza, igreja, e você também tem certeza, que a vontade de Deus é nestes grandes vendavais que a igreja tem sofrido nesses últimos dias. A vontade do Senhor é que nós continuemos marchando, é que nós continuemos avante, é que nós continuemos perseverante, é que nós não venhamos parar. Porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus trabalha com propósito. Se Deus permite nós passar por algum vendaval, Ele sabe. Deus é Senhor do vento. Deus usa o vento. Deus pode usar o vento a nosso favor e também pode usar o vento contra. O vento, quando ele vem, em determinadas situações, quando vem aqueles redemoinhos, eles vêm trazendo toda a sujeira, tanta coisa, né? Vem aquele vento, vem trazendo aquele lixo. Deus pode permitir o vento do adversário também na nossa vida, para ver de que forma nós vamos nos comportar diante do vento. Mas quando Deus usa o vento do Espírito, que assopra sobre as nossas vidas, esse vento tira toda a sujeira que o inimigo traz. E eu quero te dizer nesta noite que a palavra do Senhor diz que o inimigo, ele pode vir, ele vem como correntes de águas, mas o Espírito do Senhor Deus arvorará contra ele a bandeira. Louvado seja o nome de Jesus. O inimigo pode vir com um vento estranho, tentando embaraçar a sua vida, tentando embaraçar a sua visão acerca do reino de Deus, para você parar, para você desistir, para você perder as suas bênçãos. Mas o Espírito Santo de Deus vai assoprar e você vai ver que grandes maravilhas Deus tem para realizar na sua vida e através da sua vida. Alaba, Suriana, por isso nesta noite eu quero te dizer, não tema os grandes vendavais, não temas as grandes tempestades, porque Jesus tem o controle e nesta noite Ele pode pôr um limite. Aleluia. São muitas as vantagens de servirmos ao Senhor, mas nós não servimos o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar, mas nós servimos a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já fez. Sabemos que Ele já fez, que Ele faz e que pode fazer coisas grandes, extraordinárias, como diz a palavra de Deus, que o olho não viu, que ainda não chegou ao coração do homem, que ninguém ainda percebeu. Deus tem para revelar para os seus. Mais uma coisa, igreja, nós precisamos ter certeza que em meio aos vendavais que sopram, os ventos contrários, nós não podemos pegar os remos e encostar. Jesus já nos deu ferramentas para que nós venhamos lutar e ser vencedor. E eu quero te dizer nesta noite que Deus, Ele põe limite em tudo aquilo que Ele criou, ou em tudo aquilo que Ele permitiu. Você não é obra do acaso. Nós não somos obras do acaso. Nós estamos aqui porque servimos um Deus de propósito. E em todas as lutas, em todas as tempestades, em todo o sofrimento, Deus tem um propósito. E que propósito é esse, irmãos Marina?
é de o nome dele ser glorificado. Aleluia. Porque quando você sofre, quando você enfrenta a dificuldade, quando você passa pela tribulação, você sempre vai extrair algo daquele sofrimento de bom para a sua vida. E esta noite pode ser a noite de Deus colocar um limite, porque Ele é Deus que coloca um limite em todos os nossos sofrimentos. Tudo que tem começo tem fim. A tempestade, ela vem e vai. Ela não vai ficar para sempre. Glória a Deus. Então, querido e amado irmão, nesta noite, esta noite pode ser a noite que Deus está colocando um limite nessa tempestade. Amém, eu creio. Essa noite pode ser a noite que o Senhor está colocando um limite nesse vento contrário. Isso. Basta nós crermos. Não temas, porque o Senhor está contigo. Não temas, porque Ele te ajuda e te sustenta com a destra da sua justiça. Aleluia. Nós vamos vencer. Nós estamos vencendo e nós vamos vencer porque Ele está nos sustentando com a destra da sua justiça. E eu quero te dizer nesta noite, vale a pena servir ao Senhor, porque Ele sabe como pôr limite no seu sofrimento, na sua dor. Ele sabe. Deus vai colocar um limite, mãe, no seu sofrimento. Deus vai colocar um limite nessas lágrimas. Deus vai colocar um limite, pai, nessa sua preocupação, nessa sua ansiedade de ver o seu filho, de ver o seu ente querido liberto. Queridos, nós nunca fomos tão afrontados. A igreja nunca passou pelos ventos que tem passado, diante de tantas adversidades que o inimigo tem contra o povo de Deus. Não é porque servimos a Deus, não é porque somos crentes na pessoa bendita de Jesus que estamos isentos de sofrer. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não se entregue, não se renda, não baixe a cabeça, não negue o nome dele. Aleluia, glória a Deus. Ele disse na sua palavra que Ele é aquele que nos guarda na hora da tribulação. E tribulação tal estamos vivendo, e tribulações piores virão. Irmãos, eu não vim aqui para dizer que a sua luta vai acabar e que você vai viver uma vida de bonança. O crente que conhece a palavra de Deus, que anda em comunhão com o Senhor, ele sabe que tem um inimigo espiritual e que esse inimigo não desiste e que ele é o perseguidor do povo de Deus. Mas eu estou aqui para te dizer nesta noite que o Senhor, Ele disse: mesmo tendo pouca força, minha irmã, mesmo tendo pouca força, meu irmão, mesmo tendo pouca força, igreja, não negue o meu nome. Aleluia. Porque eu te guardarei, diz o Senhor, na hora da grande tribulação que há de vir sobre todos que habitam sobre a face da terra. Deus tem te guardado, igreja. Você tem visto os livramentos de Deus? Enquanto Deus tiver promessa na sua vida, enquanto Deus tiver propósito, planos para concretizar na sua vida, você não vai descer a sepultura. Deus vai livrar, mesmo que o mundo esteja cheio de bandido, de assaltante, de ladrão, de maconheiro, de traficante. Deus vai livrar até o dia que a última promessa se cumpra na sua vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Estamos vivendo tempos difíceis. A igreja do Senhor nunca foi assolada pelo inimigo como agora. As famílias dos servos de Deus têm sido atingidas. Hoje, em quase todas as casas, em quase todas as famílias,
existe um servo de Deus, mas também em quase todas as famílias existe uma pessoa viciada. A batalha está travada, igreja. E o Senhor conta com seus soldados. Os soldados de Cristo precisam continuar avante. Os soldados de Cristo precisam continuar olhando para Ele. Os soldados de Cristo precisam saber que Ele pode resolver todas as coisas na hora dele, no tempo dele e na vontade dele. Aleluia! Quantas pessoas têm naufragado? Quantas pessoas têm ido a pique? Porque tem deixado de crer. Porque tem deixado que as fortes ondas, que as duras lutas, sofrimentos tomem conta do seu ser. Quantos por causa da dor, quantos por causa das percas já estão em depressão? Quantos por causa das adversidades estão dormindo a curso de tranquilizantes? Mas nós servimos um Deus que diz: dos meus amados eu cuido e dou sono. Aleluia! Nós precisamos ter essa confiança que quando nós colocamos o pé para fora da nossa casa, o Senhor está na nossa frente. Irmãos, nós não servimos um Deus que anda atrás, nós servimos um Deus que anda na nossa frente e que está sempre dando vitória àqueles que confiam nele. Aleluia. Irmãos, tem que ter coragem, tem que ter vontade para vencer as lutas, tem que ter fé e sem recuar e sem olhar para trás, porque para te ajudar o Senhor já está de pé. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz lá em 1 João 5,14. Eu gosto muito deste versículo. Aliás, eu gosto de tudo, que a palavra de Deus, ela preenche todas as áreas das nossas vidas. Mas neste versículo, irmão, me traz assim um conforto, uma segurança. E eu creio e eu procuro viver. Quando João escreveu, ele disse: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo aquilo que nós pedimos, por que ter dúvida? Por que se desesperar? Se ele nos ouve. Irmãos, tem pessoas que pensam que Deus está surdo. Tem pessoas que pensam que Deus ainda está dormindo. Tem pessoas que pensam que Deus virou as costas. Tem. Eu não estou falando de quem não conhece a palavra, não. É daqueles que conhecem a palavra. Na hora da adversidade, eles dizem: Deus não está me vendo. Parece que Deus virou as costas para mim. Parece que nada mais vai acontecer na minha vida. Querido, querida do Senhor, Deus te vê, Deus te ouve e Ele te responde segundo a vontade dEle. Aquilo que eu peço, aquilo que você pede, que é vontade dEle, vai acontecer na nossa vida. É a vontade dEle, é o propósito dEle, é o querer dEle. Porque nós não queremos, queridos irmãos, que Deus venha fazer todas as nossas vontades, como um menino chorão, como um menino carrancudo, como um menino que fica puxando a saia da mãe, dizendo: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Não é assim.
dele para a minha vida e para a sua vida. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Glória a Deus. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Aleluia. E eu tenho certeza que nós vamos desfrutar do melhor de Deus. Não aqui nesta terra, mas nós iremos desfrutar do melhor de Deus um dia na Nova Jerusalém. Queridos e amados irmãos, vale a pena servir ao Senhor. Você pode estar aqui nesta noite como Israel, naquele deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está passando, mas eu sei que crente não vive sem passar por deserto. Até mesmo porque eu entendo, pastor, que o deserto é uma escola na vida dos servos de Deus. Glória a Deus. É um lugar de aprendizagem, aonde é você e Deus, dependência de Deus, direção do Espírito Santo de Deus. É onde nos rendemos ao Senhor e dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Aleluia. Aleluia. Israel estava assim, cercado. A Bíblia nos mostra bem claro que na frente estava o grande mar e atrás, se aproximando, vinha o exército de Faraó. Mas Deus, Ele sempre abre porta para os seus filhos. E eu quero te dizer nesta noite que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Deus já abriu a porta para você, a porta da salvação. E essa porta Satanás não vai conseguir fechar. Você já passou por ela. Então, meu querido, toma posse, porque o inimigo não vai conseguir mais fechar essa porta. E são muitas portas que Deus abre para o seu povo passar. Está lá o mar. E muitos ali disseram: Moisés, lá no Egito não tinha sepulcros. Moisés, você nos trouxe para morrer aqui no deserto e ainda diante do inimigo? É isso que muitos pensam. Mas o Senhor disse para Moisés: Moisés, esse exército de Faraó, esses egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. Eu creio. Sabe por quê? Porque Deus coloca um limite na ação do inimigo, na afronta do inimigo, na perseguição do inimigo. Deus sempre coloca um limite. O inimigo não dá um passo sem a permissão de Deus. E quando ele está tentando tragar, Deus coloca um limite. E Deus colocou um limite. Deus disse: diga a Moisés e o povo que marche. Diga para o povo marchar. Amém. Glória a Deus. Porque o Senhor disse naquele momento: eu, o Senhor, pelejarei por vós e vós calareis. Esta peleja, minha irmã, é do Senhor. É Ele que peleja as nossas guerras. E Ele, como nosso general de guerra, vence todas. Aleluia. Porque quando Ele entra na batalha é para vencer ou vencer. Glória a Deus. E Ele já entrou na sua batalha. Ele está guerreando por você. Ele está pelejando por você. Portanto, o que humanamente você pode fazer, desista. Porque o impossível é só Deus que faz. E Ele disse: Moisés, diga para o povo marchar. E você, Moisés, toca nessas águas, Moisés, porque você vai ver o meu milagre. Amém. Glória a Deus. E Moisés tocou com o seu cajado naquele grande mar. E mais uma vez, o Deus que criou o vento, Ele usou o vento para abrir um caminho para o povo de Israel atravessar aquele mar. A Bíblia diz que Deus assoprou um vento. E aquele vento abriu o mar
pelo meio e fez com que aquelas águas se tornassem parede, muro para o povo de Deus. Está lá Israel passando, diante da providência de Deus, diante da porta que Deus abriu. Eu quero te dizer nesta noite, não importa o quem Deus vai usar ou o que Deus vai usar, mas Deus sempre tem alguém ou alguma coisa para usar a favor do seu povo. Aleluia. Deus usou o vento. Usou o vento e abriu o mar. O inimigo não desistiu. Mas Deus já tinha falado com o servo dele. Vocês vão ver que esses egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vocês verão. Deus já tinha colocado um limite, já tinha determinado a falência dos inimigos ali no povo de Deus. E aí começa a travessia. Começa a travessia, o povo vai marchando pela fé. Vai marchando. E aonde estão os inimigos? O inimigo está atrás. O inimigo é astuto. O inimigo não desiste facilmente. O inimigo segue atrás. Mas a coluna de fogo e a nuvem que guiava o povo de Israel se tornou divisão entre o povo de Deus e os egípcios. E a Bíblia diz bem claro que a nuvem de proteção e a coluna de fogo se tornou claridade para o povo de Israel e escuridão para os egípcios. Sabe o que eu entendo, queridos? Que Deus confunde os nossos inimigos. Deus confunde o teu inimigo. E eu quero te dizer nesta noite, se você crê, Deus te torna invisível aos olhos do inimigo. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, eu vivi e eu vi Deus por muito tempo tornando meu filho invisível aos olhos do inimigo. E os inimigos não conseguiam se aproximar. Mas quando o Senhor viu que eles estavam muito próximos, a Bíblia diz que o Senhor deu um jeitinho lá nos carros do exército de Faraó, quebrou a roda lá dos carros para dificultar a marcha deles. E Deus, quando o povo conseguiu atravessar o mar, Deus disse: Moisés, toca de novo no mar. E Moisés tocou. E a promessa que Deus tinha feito, a palavra que Deus tinha dado para Moisés se cumpriu. Os egípcios foram exterminados. Aleluia. Os egípcios que eles viram outrora, nunca mais eles viram. E eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele está te dando vitória. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Você crê, minha irmã, que ainda esta noite Deus pode mudar o quadro lá dentro da tua casa? Você crê que ainda este finzinho do mês de novembro, hoje é 26, falta 4 dias, Deus pode te surpreender? Ou até mesmo até o final do mês de dezembro, o último mês do ano, Deus pode virar a página da tua vida? Amém. Aleluia. Eu não posso te afirmar e garantir aquilo que Deus não me falou, mas eu entendo que Ele é Deus e que se Ele quiser, ainda este ano, Ele vira a página da tua vida, Ele muda o quadro da sua história. Aleluia. E se Ele não fizer isso, a hora, se Ele não fizer ainda este ano, mas a hora dele já está determinada. Porque a palavra dele nos diz que há tempo determinado para todos os propósitos debaixo da terra. E eu quero nesta noite te dizer: não temas, porque o teu barco não vai naufragar. Aleluia. Aleluia. Não temas, que a sua família não vai ser tragada por Satanás. Isso é para quem crê, para quem toma posse da palavra de Deus e busca com confiança. Ou nós cremos que Deus faz ou nós não cremos. E a fé que Deus quer que
das coisas que se vê. É uma fé invisível. E Deus coloca limite. E tem 5 meses, igreja, que Deus acalmou uma grande tempestade na minha vida. Que Deus jogou por terra um grande vento que tentava de todas as maneiras balançar-me. E por muitas vezes conseguia balançar. Porque nós ainda somos humanos, estamos ainda no corpo corruptível. E às vezes, quando o vento vem muito forte, você balança para um lado e para o outro. Mas quando estamos arraigados na videira verdadeira que é Jesus, quando estamos com os pés firmados na rocha, nada que vier nos consegue tirar a presença do Senhor. Aleluia. E não vai ser aquele marido incrédulo, não vai ser aquele filho atribulado, usado muitas vezes pelo inimigo, que vai roubar a nossa fé e vai tirar a nossa confiança do Senhor, porque nós cremos que o Deus que nós servimos está bem por cima. Glória a Deus. E faz 5 meses que o Senhor Jesus colocou um limite na ação do inimigo, na obra estragadora, devastadora do inimigo. Às vezes ele vem como um trator. Sabe como é um trator? Aqueles trator que vem para aquelas máquinas que vem para aradar a terra. Às vezes o inimigo vem assim, tentando destruir a nossa família, tentando destruir aquilo que nós mais amamos aqui nessa terra, que é a nossa família. Mas Deus sempre trabalhou e sempre vai trabalhar por aqueles que confiam nele. Igreja, Jesus não mudou. Glória a Deus. Ele não mudou, minha irmã. Aquele Deus que te atendeu no passado, Ele te atende hoje, te atende amanhã. Ele disse: eu sou o mesmo de ontem, de hoje serei eternamente. Glória a Deus. E Ele diz: por causa de vós, eu, o Senhor, não mudo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Por causa da igreja, por causa dos crentes fiéis, por causa do remanescente fiel, por causa dos verdadeiros adoradores, o Senhor não muda. E Deus fez um grande milagre. Para mim é o grande e o maior milagre, que é a salvação de uma vida. Glória a Deus. Queridos, nós sabemos que Deus faz milagres. E eu sou uma testemunha real dos milagres de Deus. De curas, de libertações, de grandes prodígios que tenho visto Deus fazer na minha vida, na minha casa, na minha família e na vida do povo dele. Mas o maior milagre para mim é a salvação de uma alma. E esse, minha irmã, é o que o inimigo tenta de todas as formas impedir. Satanás não quer ver seu esposo, Satanás não quer ver seus filhos adorando a Deus. Porque Satanás, ele tem inveja desta função. Entenda que nós somos adoradores de Deus. Glória a Deus. E que o inimigo faz de tudo para roubar a nossa adoração. Mas ele não consegue. Aquele que nos escolheu, ele também nos nomeou. Como ele diz na sua palavra lá em João 15,16: eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vaz e dê fruto. Os frutos são as nossas bênçãos, as nossas famílias que nós conseguimos ganhar através do nosso testemunho, através da nossa conduta, através da nossa fé, através da nossa perseverança. Eu criei meu filho nos pés do Senhor. Quando eu aceitei ao Senhor Jesus, meu filho tinha menos de 4 anos de idade. Mas aos 14 anos, aos 13 anos, ainda não tinha completado 14 anos, um adolescente muito vaidoso, ele começou a beber. Ele começou a frequentar festas, ainda escondido. E quando nós tomamos o conhecimento, nós fizemos de tudo. O que um pai, uma mãe pode
pode fazer para livrar um filho, para tirar da vida errada, nós tentamos. Mas todas as tentativas foram vãs. É como a Bíblia fala, que o socorro terrestre é vão. E nós fizemos de tudo, mas cada vez mais ele foi se afundando. Foi se afundando, foi se afundando. E meu filho, antes de completar os 15 anos, ele já bebia. Começava na quarta-feira e ia até o domingo. O tempo dele era mais na rua com os colegas do que em casa. E quando estava dentro de casa não tinha diálogo, não tinha conversa. E ali foi um vento muito forte. Foi um vendaval muito forte. Mas quando nós conhecemos o Senhor e sabemos do que Ele é capaz de fazer, nós não nos rendemos. Nós não paramos de lutar. Eu sofria com a ação do inimigo na vida do meu filho. Eu chorava. Eu gemia na presença do Senhor. Mas dentro de mim existia um grande temor. Porque por muitas vezes Satanás tentou tirar a vida dele. E muitas vezes o Senhor me mostrava, permitia que eu ficasse sabendo. E uma das coisas que eu tinha mais medo de acontecer diante do mundo que nós estamos vivendo, era que meu filho se tornasse um usuário de droga ou um dependente de droga. E eu orava a Deus e eu dizia: Senhor, não me deixe enganada, Pai. Tudo que o meu filho fizer, Senhor, eu quero saber. Porque é mais fácil você lutar com aquilo que você sabe. Já não era mais uma luta de pai e filho, de mãe e filho. Era uma luta espiritual com o inimigo. E aí eu comecei minha oração em jejum. E eu tirava períodos para interceder pela vida do meu filho. E um dia, eu disse: Senhor, o Senhor conhece o meu coração. E o Senhor sabe que eu tenho muito medo, sem abrir minha boca, do meu filho estar usando drogas. Mas se ele estiver, Senhor, eu não quero ficar enganado. Não foi uma semana, Deus me respondeu a oração. E eu descobri que o meu filho estava fumando maconha. Eu peguei um pedacinho do cigarro de maconha. Irmãos, aquilo foi como uma flecha no meu coração. Mas eu não desisti. Nós não podíamos fazer nada. Eu via meu filho totalmente afundado. E a vergonha perante a família, a vergonha perante a sociedade, isso dói para um pai, isso dói para uma mãe. Mas eu quero te dizer, minha irmã, que teu filho, tua filha pode estar afundado no mundo das drogas, pode estar afundado no mundo da prostituição, pode estar afundado no mundo do crime, mas se você crer e perseverar, o Senhor Jesus resgata. Aleluia. Porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não importa que a sociedade jogue os pés, não importa que a sociedade rejeita, Jesus não faz acepção. Ele ama todos de igual modo. E eu perseverei, mesmo sofrendo, por 3 anos, sendo envergonhada perante a sociedade, perante a família, sendo humilhada, mas o Senhor me deu a vitória. Amém. Glória a Deus. Tem 5 meses que o meu filho retornou para os pés do Senhor. Está ali congregando hoje na congregação do Jardim Acácia conosco. E meu filho está liberto. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque o Deus que nós servimos, Ele ainda faz milagres. O Deus que nós servimos, Ele ainda liberta, Ele ainda salva, Ele ainda transforma, Ele ainda purifica o mais vil pecador. Quando muitos diziam: é um vagabundo, não vale nada, não vai dar em nada, o meu Deus estava lá dizendo: é
meu escolhido. Eu tenho um plano, eu vou usar, eu vou mostrar que eu sou Deus na vida da mãe dele, na vida do pai, na vida da família. E o mesmo Deus que calou a boca daqueles que zombavam, daqueles que mangavam, daqueles que caluniavam, é o mesmo Deus que nessa noite está calando a boca dos seus inimigos. É o mesmo Deus que vai entrar dentro da sua casa. É o mesmo Deus que vai entrar na vida do seu filho, na vida do seu esposo e vai fazer um grande milagre. E todos vão dizer: o que? Mas que Deus é esse que essa mulher serve? Aleluia. Por muitas vezes eu fui zombada, criticada, e não era por pessoas de fora, era pelos da própria família. E dizia: essa mulher vive no círculo de oração, essa mulher vive nos evangelismos, essa mulher prega que Deus é poderoso, essa mulher prega que Deus cura, essa mulher prega que Deus liberta, e olha aí como é que está o filho dela. São afrontas, mas nós não devemos desistir. É verdade. E eu quero te dizer nessa noite: não é um vento, não é uma tempestade, não é uma perseguição, não é nada nessa vida que vai nos separar do amor de Jesus. Então, querido e querida minha irmã, não temas as lutas que tu estás enfrentando, mas creia que Deus vai mudar o quadro, que Deus vai pôr um limite, porque Deus colocou um limite na ação do inimigo na vida do meu filho. Satanás veio para matar, roubar e para destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Quando eu pensava que não tinha mais jeito, o Senhor disse para mim: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu disse: Jesus, o que o Senhor está falando comigo? Meu filho vai morrer, depois o Senhor vai ressuscitar. Ele disse: minha filha, Lázaro cria em mim e eu o ressuscitei. Você crê em mim. Seu filho está morto espiritualmente, mas eu vou ressuscitar. Aleluia. E tem 5 meses que o meu filho está vivo e vivendo uma vida de abundância, porque Jesus agora entrou na embarcação dele. Aleluia. E quando Deus faz, está feito, ninguém mais desfaz. Então, meu querido, vale a pena servir ao Senhor. Não só por isso que a irmã Maria está testemunhando, mas porque nós sabemos em quem temos crido. Ele é Deus. Aleluia. Ele pode todas as coisas. E se você ainda não viu o sobrenatural de Deus, comece a descer na presença do Senhor, a se humilhar na presença dele, porque você vai ver o que esse Deus é capaz de fazer na vida daqueles que buscam a Ele. Aleluia. Se coloque em pé.